Essa palavra, meus irmãos, mais do que nunca, todos nós, sem exceção, precisamos ouvir e acatar essa palavra. Essa palavra é para o membro, é para o obreiro, é para o pastor, é para todo aquele que é de Jesus. Quem é de Jesus aqui, diga amém. Então essa palavra é para você. Hoje à tarde, o irmão falou assim para mim: pastor, eu sou um suicida. Ele falou: sou um suicida. Eu vou te explicar por quê. Por quê? Põe aí o tema da mensagem de hoje. Põe aí. 10 sinais de suicídio espiritual. Eu vou falar para vocês, não hoje, não vai dar tempo de falar dos 10, é claro. Hoje eu separei aqui pelo menos 3, e depois, aos decorrer dos demais domingos, nós vamos falando de outros sinais. Mas eu vou falar aqui para vocês hoje de 3 sinais, pelo menos, meus irmãos, que é uma pessoa que está cometendo suicídio espiritual. Pessoas que morreram na fé. Até coloquei no grupo ontem, eu falei, essa palavra é para todos nós. E o irmão, ele falou: pastor, eu achava que eu estava bem. Eu achava que estava bem. Na verdade, eu estava morto espiritualmente. Mas a palavra hoje, ela vai vir para te ressuscitar. Entenda isso. Ainda que você se depare com um desses 3 sinais e você diga: pastor, esse sinal está acontecendo na minha vida. É claro que sim, é um sinal de uma morte espiritual, mas que se Jesus está te dando a oportunidade de você ouvir, é porque Ele quer te levantar, Ele quer ressuscitar. Poucas pessoas talvez terão essa chance, essa oportunidade de voltar, meus irmãos, a reviver. Existem 2 tipos de morte. Existe a morte física, que quando uma pessoa, ela é separada do corpo, a alma do corpo, da face da terra. Essa é a morte física. E existe a morte espiritual, onde ela é separada de Deus. E tem muitas pessoas morrendo espiritualmente. Jesus, ele chega a dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. E tem gente perdendo a vida, perdendo Jesus. O missionário ontem, não sei se você chegou a pegar uma mensagem dele, eu peguei só um trechinho da mensagem, mas tá bom? Aumentar um pouco? É a live, né? Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui. Mas vê se não vai sair o barulho aí. Sair, você fala aí. Vê aí se melhorou, se tá bom agora, se não tá. Depois você me fala aí. Então, voltando aqui. Ontem eu peguei um trechinho da mensagem do missionário. E ele falou assim que nesta pandemia, muitas pessoas morreram espiritualmente. Teve muitas perdas naturais, físicas, mas teve muitas perdas espirituais também. Onde muitas pessoas deixaram de buscar Deus, deixaram o relacionamento, o compromisso que ela tinha com Deus, a responsabilidade que ela tinha com o Senhor, a comunhão que ela tinha. E o mesmo demônio que fez essa pessoa perder a intimidade com Deus, perder o desejo por Deus, é o mesmo demônio que está atuando, que impede as pessoas de voltarem hoje para a igreja. Porque tem muita gente que tem vontade de voltar para a igreja, tem muitos irmãos que têm vontade de voltar para a casa de Deus, mas tem um demônio que está amarrando a vida dessa pessoa. É o mesmo demônio que fez ela se esfriar. Tem muita gente, meus irmãos, que ela já perdeu a vida, que é Jesus Cristo. Ela já não tem mais prazer disso, não tem mais prazer daquilo, já perdeu o gosto, o sabor pela vida espiritual e vai vivendo a vida. Mas ela não entendeu que, espiritualmente falando, ela cometeu um grande suicídio. Ela morreu espiritualmente. Mas ao ouvir a palavra de Deus, se ela ainda está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, ainda há chance, a oportunidade para essa pessoa se levantar, se erguer. Vamos falar aqui do primeiro sinal. Qual é o primeiro sinal de que alguém está cometendo um suicídio espiritual? Põe aí para mim. Primeiro sinal, qual é, pessoal? Parar de ler o quê? A Bíblia. Parar de ler a Bíblia é o primeiro sinal de que uma pessoa ou ela morreu ou está morrendo. Pastor, eu leio a Bíblia todos os dias. Parabéns para você. É claro que você não está fazendo, desculpa ser franco, mas a verdade é, você não está fazendo mais, é claro, do que a sua obrigação. Você está lendo a Bíblia. Pastor, leia a Bíblia todo dia. Amém. Parabéns. Continue assim. Mas você não pode parar. Tem pessoas que parou, que não lê a Bíblia. Esse irmão que eu comentei, que ele veio no culto à tarde, ele falou: pastor, eu vou ser sincero para o senhor. Eu vou falar para o senhor aqui agora. Eu não lembro qual foi a última vez que eu peguei a Bíblia, que eu sentei na mesa, na cama, seja onde for, e li. Ele falou: faz muito tempo. Ele falou: não vou falar para o senhor um tempo, porque já faz muito tempo. Ele falou: se eu parar para pensar aqui, eu vou ficar até envergonhado. Já estou envergonhado de falar para o senhor que eu não estou lendo a Bíblia. Ainda falar que faz muito tempo que eu não leio.
Mas daí vem as consequências do porquê, meus irmãos, está acontecendo tantas coisas na vida das pessoas. E uma delas, meus irmãos, o sinal de que a pessoa está morrendo é a falta de ler a Bíblia, ler a palavra. Ah, pastor, eu tenho que ler a Bíblia todo dia? Tem. Pastor, mas eu tenho que ler a palavra de Deus todos os dias? Tem. Não importa se é quando você amanhece, quando você acorda, ou se é quando você vai terminar o seu dia, você senta lá na cadeira, senta na cama, na mesa, na cabeceira, aonde for, e você pega ali, meus irmãos. Isso é uma coisa que você pode fazer todos os dias. É uma coisa que você pode fazer. Quando o pregador ele fala, pessoal, lê a Bíblia, tem que ler a Bíblia, não é porque o pregador está fazendo você querer ficar bitolado, ou que o pregador, o pastor só fala que ele tem que ler a Bíblia. Não, tem que ler a Bíblia porque é obrigação nossa. Tem que ler a Bíblia porque é necessário ler a Bíblia. Se não fosse necessário, Deus falaria, não é bom, não precisa ler a Bíblia, não precisa da palavra, se não fosse necessário, mas é necessário. E eu vou mostrar para vocês 3 razões o porquê nós precisamos ler a Bíblia. Diga amém, pessoal? Anota aí, porque se um dia você encontrar alguém com esse sinal, não está lendo a Bíblia, sinal de suicídio, você vai ter uma palavra para dar para ela. Deixa eu falar uma coisa para você, você não está lendo a Bíblia, é que você já morreu espiritualmente. Não, o que é isso? Não morri não, vou mostrar para você que você morreu. 3 razões. Primeira razão está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3,16. Pastor, por que eu preciso ler a Bíblia? A pergunta é essa, por que eu preciso ler a Bíblia? Vamos lá, vamos ver o que o Timóteo fala aqui. 2 Timóteo 3,16. Quem achou, diga amém. Quem não achou, de misericórdia. Eu te espero, não tem problema não. 3,16, acharam aí? Diz assim, toda a Escritura, não é uma parte ou outra. Sabe qual é o grande defeito das pessoas? É que elas querem tirar versículos paralelos da Bíblia, palavras paralelos, isolados na Bíblia, para se adaptar a ela, falando, essa palavra aqui está falando comigo. Só que a Bíblia não está falando que são algumas palavras, está dizendo que toda a Escritura. Está falando que toda palavra, a mesma Bíblia, a mesma Escritura, que diz, eu tudo posso naquele que me fortalece, que Deus ele tem todas as promessas dele para a minha vida, que vai dar tudo certo para mim, é a mesma Bíblia, a mesma Escritura, que diz, arrependei-vos, perdoai os vossos inimigos, quem te ofende, apartai-vos do mal, examine-se o homem em si mesmo, é a mesma palavra. A Bíblia fala que toda a palavra de Deus, toda a Escritura, ela é o quê? É divinamente inspirada, é proveitosa para que a igreja? Para ensinar. Então olha aqui para mim, primeira razão que eu estou te dando, por que eu preciso ler a Bíblia? Por quê, pastor? Porque ela é o que vai me ensinar. Nem eu, nem você, nenhum de nós aqui nascemos sabendo. Tudo na vida nós aprendemos. Tem coisas que nós aprendemos no modo mais fácil, e tem coisas que nós aprendemos no modo mais difícil. Mas tudo nessa vida vem para nos ensinar. E se tem uma coisa que está pronto para te ensinar, é Deus, é a palavra de Deus. Então a pergunta é, por que eu preciso ler a Bíblia? Porque é a Bíblia que vai me ensinar o que eu tenho que fazer. A Bíblia que vai me ensinar, a palavra de Deus, ela vai me ensinar qual é a direção que eu tenho que tomar. Qual atitude, qual decisão eu vou tomar? Se eu fico, se eu vou, se eu avanço, se eu retrocedo. O que eu faço, pastor? Como eu ganho minha família para Jesus? Como eu restauro o meu casamento? Como eu consigo ser curado? Tudo é a Bíblia que vai nos ensinar. Então, em outras palavras, a Bíblia, o Deus é o nosso professor. E nós precisamos ser os bons alunos. O bom aluno é aquele que ouve atentamente a direção e o ensinamento de Deus. Porque se eu quero vencer na vida, a única coisa que vai nos ajudar, todo mundo aqui, todos nós, nos ajudar a vencer na vida, é que se a Bíblia nos ensinar. Porque por nós mesmos, ninguém vai conseguir vencer se não for pela palavra de Deus. Diga amém, Jesus. Eu lembro que quando eu estava na 6ª série, eu era do grupo do fundão. Conhece o grupo do fundão? Eu era do grupo do fundão. O que o grupo do fundão fazia? Era os mais inteligentes da classe, o grupo do fundão. Nós jogava truco, nós jogava dominó, e nós virava tazo, lembra do tazo? E nós virava tazo, e era bafo, e era tudo, e o professor lá ensinando. E o professor lá, pessoal, porque isso, pessoal do fundão aí,
silêncio aí, ó, estou prestando atenção aqui, estou ensinando. E nós não estava nem aí. Só que quando chegava a prova, aí eu bombava. Por quê? Porque eu não sabia nada. Não estudava, não prestava atenção no ensinamento, não prestava atenção no que a professora ou o professor estava ensinando. Aí chegava, bombava, aí tirava a nota vermelha, aí ficava, meus irmãos, vermelho. Aí eu chegava para o professor, por favor, me ajuda, olha, me dá um trabalho, me dá uma lição de casa, me dá alguma coisa. Alguns ajudavam, mas teve uma época, que foi a 6ª para a 7ª série, que, meu irmão, não adiantou trabalho, não adiantou nada. Eu repeti de ano. E aí, meus irmãos, aquilo para mim, eu tive duas coisas. Primeiro, o sentimento de constrangimento, que fiquei constrangido. E segundo, eu fiquei envergonhado, porque eu vi todos os meus colegas indo de uma fase para outra, indo de uma série para outra, todos eles avançando, uma nova turma, novos professores, novas matérias, tudo novo, e eu na mesma. Todo mundo indo, todo mundo avançando, todo mundo crescendo. Por isso que eu falo, fiquei constrangido e fiquei envergonhado. Eu vendo todos os meus amigos lá, você não passou não? Ih, rapaz, não passei não. Ficava constrangido, com vergonha. Só que daí eu mudei minha atitude. Aí eu não era mais do fundão, era da frentão. Aí eu sentava na frente, primeira fileira. A professora ensinava, estou falando isso diante de Deus, irmãos. Por quê? Porque eu me arrependi, eu perdi um ano. Foi um ano jogado fora. Por quê? Porque o ensinamento estava lá e eu não estava nem aí, perdi todo o ensinamento. Aí eu falei, não, dessa vez vai ser diferente. Sentei na frente, primeira carteira, professor ensinava, professor falava, eu falo diante de Deus. Era tão bom sentar na frente e prestar atenção, que eu falo diante de Deus que tinha provas, que quando a professora aplicava, meu irmão, eu não precisava nem estudar, só o que ela ensinou já era o suficiente. Só o que eu aprendi naquela aula já era o suficiente. Principalmente quando a professora falava assim, gente, essa matéria aqui é matéria de prova, tá? Essa matéria aqui, essa lição que eu estou dando para vocês aqui, vai cair na prova, em segunda-feira, quarta-feira vai ter prova, vai cair isso. Então eu prestava atenção no que ela falava, atenção no que o professor falava. Aí eu conseguia fazer bem. Deu para entender, pessoal? Porque quando a gente presta atenção no ensinamento, tudo vai dar certo. A gente passa de fase, a gente avança na vida. E se tem alguma coisa que nós precisamos prestar atenção, é a palavra. Então, a pergunta é, por que eu tenho que ler a Bíblia todo dia? Porque é ela que te ensina. É a palavra de Deus que vai direcionar você, que vai ensinar você. Aí ele até fala, né? Ela é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir e para instruir em justiça. A palavra de Deus é para tudo isso, para corrigir, para ensinar. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é para fazer toda essa obra na nossa vida em nome de Jesus. Então, primeira razão, por que eu preciso, eu, você, todos nós precisamos ler a Bíblia? Porque ela nos ensina, amém? Ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar. Um dia Jesus estava com o Felipe, que era um dos seus discípulos, na multiplicação dos pães e peixes. E ele olhou para o Felipe e falou, Felipe, onde nós vamos comprar pão para toda essa turma comer? Só que a Bíblia fala que Jesus já sabia o que havia de fazer. Porém, eles estavam perguntando para Felipe, para provar a fé de Felipe, para ver qual seria a atitude de Felipe. Em outras palavras, vamos ver se o Felipe aprendeu. Vamos ver se o tempo que Felipe andou comigo, que o tempo que Felipe esteve comigo, vamos ver se ele aprendeu. Qual vai ser a reação? Qual vai ser a atitude? Se nós aprendemos com a palavra de Deus, você vai se sair bem, seja qual for a prova da vida. E prova, irmãos, eu falei aqui até de manhã, prova são as lutas que vêm. A luta, ela não avisa quando vem, ela avisa? Se avisar seria bom, né? Se a luta avisasse, terça-feira eu estou chegando, aí você se prepara. Mas a luta, ela não avisa, ela vem de surpresa. Mas se você tem um ensinamento de Deus, você sabe como, você vai tirar de letra. O problema vem, aquilo não vai te constranger, aquela palavra que você tem no coração. É aquele ensinamento que você tem da palavra. Não, eu sei o que eu vou fazer. O que você vai fazer? Eu vou orar, vou repreender, vou usar a palavra, vou usar a autoridade de Deus, porque Jesus já te ensinou o que você tem que fazer. A palavra de Deus nos ensina para onde eu vou, o que eu faço. Você quer ganhar a família para Jesus? Eu quero. A palavra de Deus te ensina como. Pastor, como é que eu chego no coração do meu filho? Não sei como é que eu chego no coração do meu filho. Meu filho é tão fechado, coração fechado, ele não se abre com ninguém. A palavra de Deus te ensina. Pede a Deus, Deus me ensina. Deus vai te ensinar o jeito que você vai chegar, a maneira que você vai falar. A palavra de Deus nos ensina. Primeira razão, porque ela nos ensina. Segunda razão,
Mateus 4:3. Evangelho de Mateus 4:3. Por que eu preciso ler a Bíblia? Aqui fala da tentação de Jesus no deserto. E a primeira tentação que Jesus ele sofreu foi quando chegou diante dele o tentador e disse assim para Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. 4. Jesus, porém, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda o que a igreja, do que? Palavra que sai da boca de Deus. Então olha aqui para mim, o nosso corpo precisa do alimento físico, até porque se você deixar de comer, você vai começar a passar mal, você vai começar a ficar doente, o seu corpo vai começar a ficar fraco, aí vão vir, meus irmãos, os problemas de saúde. Mas por quê? Você está deixando de comer. O seu corpo depende do alimento, depende ali dos minerais, depende ali, meus irmãos, das vitaminas, depende da comida. Então você come para poder sustentar o seu corpo. Por que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus? Porque nós precisamos, meus irmãos, manter o nosso espírito de pé. Assim como a comida mantém o corpo firme, a palavra de Deus mantém o nosso espírito em pé. Aí Jesus ele vem dizendo: olha, nem só de pão, nem só da comida, nem só das coisas naturais o homem necessita para viver, mas é importante que ele tenha também o alimento essencial, que é a palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos, meus irmãos, nos alimentar todos os dias da palavra de Deus. Assim como todo dia você toma café, assim como todo dia você toma banho, assim como todo dia você se levanta, assim como todo dia você faz tudo às vezes tudo igual, todos os dias você tem que aprender também a falar com Deus. Todos os dias você tem que pegar a Bíblia, e não é ser bitolado não, novamente eu repito, isso aqui é uma obrigação nossa. Obrigação nossa. Ai pastor, eu leio a Bíblia todo dia. Amém, mas você está fazendo o que é o seu dever, é a sua responsabilidade. E ler a Bíblia, não estou falando que você tem que ficar lá horas e horas lendo a Bíblia. Eu falei, meus irmãos, que se você pega uns salmos, por exemplo, em menos de 5 minutos você lê os salmos. Se você pega, por exemplo, Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente para as águas tranquilas, prepara perante mim na mesa dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aí você vai vendo, quando você menos esperar, você leu o capítulo todinho, em menos de 5 minutos. E às vezes a pessoa fala: pastor, não tenho tempo, pastor. Nossa, dá uma raiva quando a pessoa fala: pastor, não tenho tempo para ler a Bíblia. Como que você não tem tempo para ler a Bíblia? Você acha tempo para dormir, acha tempo para curtir, acha tempo para comer, acha tempo para sair, acha tempo para ir no mercado, acha tempo para tudo, e para Deus não tem tempo? Você não tem alguns minutos separados para Deus, aqueles minutos para você se alimentar? Aí a pergunta é: você tem lido a Bíblia? Não. Então, se você não tem lido a Bíblia, você é um forte candidato a morrer espiritualmente. Isso é um sinal de suicídio espiritual. Aí foi o que o irmão falou à tarde. Ele falou: pastor, eu sei que o senhor nos jogou em direto porque foi o Espírito Santo. Ele falou: mas eu não estava lendo a Bíblia não. Foi muito tempo que eu não pego a Bíblia e leio. Muito tempo mesmo. Ele falou: mas hoje não, hoje isso mudou. Hoje Jesus me ressuscitou. Mas essa palavra abriu os meus olhos e fez eu ver que eu estava morto espiritualmente. Eu não estava lendo a Bíblia. Bíblia é tão fácil hoje, você tem em casa, você tem no carro. Eu tenho Bíblia no carro, tenho Bíblia em casa, tenho Bíblia no escritório, tem Bíblia na igreja, tem Bíblia no celular. Aonde eu vou, tem a Bíblia. A palavra de Deus está ali junto comigo. Diga amém, Jesus. E você pega ali, meus irmãos, não custa, não custa. Das 24 horas do seu dia, separe ali alguns minutos, senta para pegar, lê a Bíblia, porque isso é ensinamento para você, é ensinamento. Cada vez que você lê, é algo novo que Deus vai ensinar. Quantas vezes você já chegou na igreja com problemas? Você chegou na igreja às vezes desolado, você chegou na igreja arrasado: um pastor, não sei o que eu vou fazer, eu não sei, preciso de uma resposta. Aí veio a resposta de Deus através da palavra, falou com você, e você saiu daqui contente: olha, Deus falou comigo hoje, porque a Bíblia nos ensina, é o alimento. Então Jesus disse: nós precisamos nos alimentar de toda a palavra que sai da boca de Deus. É palavra de Deus? Pegue ela, coma essa palavra. Pega essa palavra, digira essa palavra no teu coração, coloca essa palavra no teu coração. Um dia Jesus, falando da multiplicação dos pães e peixes, quando Jesus multiplicou os pães, todo mundo se fartou, comeu, aí sobrou, guardou.
No dia seguinte, Jesus se levantou e foi para o outro lado da margem. Aí o povo acordou, não viu Jesus, foram todo mundo para o outro lado. Só que quando eles chegaram do outro lado, eles foram: Jesus, o Senhor foi embora, o Senhor saiu, não falou nada. Aí Jesus já deu uma neles, dizendo o seguinte: a verdade é que vocês não vieram atrás de mim pelos sinais que eu fiz ontem, mas pelo pão que eu multipliquei, e vocês estão com fome e querem pão de novo. Mas a verdade é que eu digo a vocês: hoje eu não vou dar pão. Aí Jesus começou a falar: porque eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, e aquele que comer de mim, quer dizer, quem comer da minha palavra, quem se alimentar de mim, essa pessoa nunca mais terá fome. E ele começou a falar. Só que o que acontece? Às vezes a pessoa, meus irmãos, ela não quer o alimento. Aí o povo ouvindo tudo isso, o que o povo fez? Ao invés de falar: Senhor, o Senhor tem razão, me dá a palavra, o que o Senhor tem para dizer, o que o Senhor tem para falar, qual é o ensinamento? Sabe o que o povo fez? Ah, Jesus está chato hoje, vamos embora. Jesus não tem nada de bom para dar para nós hoje. Foram embora, contrariados, chateados, porque Jesus disse: gente, eu sou o pão da vida, eu sou o alimento de vocês, eu sou a comida de vocês. Quem se alimenta de mim, das minhas palavras, você não vai ter fome, você não vai ter necessidade, você vai ser aquele cristão que sempre vai se manter de pé. E o que mantém de pé? A palavra de Deus. O que mantém você de pé diante de tantas adversidades? É a palavra. Você come da palavra, alimente-se da palavra. Quantas vezes, meus irmãos, eu já li palavra, às vezes eu li um versículo, e eu ficava com aquela palavra no coração. Aí no dia, acontecia um negócio, aí eu lembrava da palavra. Eu falava: olha Deus me preparando, eu não sabia desse problema, mas lá de manhã, Deus já me lembrou do problema, que sabia do problema que eu ia enfrentar, já me deu uma palavra, eu estou baseado sobre a palavra, aí eu venço. Aí, como eu falei, você tira de letra, diga amém, Jesus. Mas se a pessoa, ela não tem prazer de ler a Bíblia: pastor, não gosto de ler a Bíblia, pastor, não gosto de pegar na Bíblia, então você está morto espiritualmente. Isso é um sinal, porque toda a palavra de Deus, ela é aproveitosa, que diz a Bíblia, para ensinar. Temos que ter o prazer de ler a Bíblia. Jesus falou, porque Ele é o nosso alimento. Terceira razão, Salmos 119, versículo 9. Salmos 119, versículo 9. Terceira razão, por que eu preciso ler a palavra, ler a Bíblia? Aí ele fala assim, como purificará o jovem o seu caminho? Claro, não está falando só de jovem, em outras traduções fala como homem, como a pessoa, ela consegue manter-se firme. Como é que uma pessoa consegue, pastor, viver em santidade? Como é que uma pessoa consegue se manter de pé, diante de tantas coisas? Aí ele fala, observando conforme a tua palavra. Eu gosto, meus irmãos, de uma tradução, que ela fala assim, como se manter firme diante dos pecados. Aí fala, observando a palavra de Deus, observando a palavra do Senhor. Aí me despertou onde? Como é que a gente vence o pecado? Como é que a gente vence a tentação? Você viu aqui que a gente acabou de ler, a Bíblia fala que a primeira tentação do diabo contra Jesus foi falando para ele transformar as pedras em pães. Aí você imagina assim, se Jesus, o Filho de Deus, foi tentado, a gente não vai ser? Se Jesus, o Filho de Deus, foi ali, meus irmãos, se levantou contra ele, o inimigo, o tentador, para derrubar, o inimigo não vai se levantar contra a gente? Imagine contra nós, se com Jesus se levantou para tentar. Mas Jesus, ele tinha sempre uma palavra, ele repreendia usando a palavra. Está escrito, a Bíblia quem diz, é o Senhor quem falou. A pergunta é, e se Jesus não gostasse de ler a palavra? E se Jesus não gostasse, meus irmãos, de se envolver com a palavra de Deus? Ele ia perder essa batalha. E tem muitos cristãos perdendo batalha, morrendo espiritualmente, pelo fato de não querer ouvir a palavra, de não querer se envolver com a palavra, de ler a Bíblia, de pegar a palavra de Deus. Deixa eu me alimentar dessa palavra. Aí, essa palavra me abriu os olhos. Para eu vencer o pecado, eu tenho que estar na palavra. A palavra é a única forma de eu vencer o pecado. Porque quando você tem a palavra dentro de você, a palavra de Deus gera dentro de você um temor. Você tem a palavra? Tem a palavra? Tem. Essa palavra vai gerar dentro de você um temor. O temor faz você não pecar. Então, quando a pessoa tem o temor, ela não peca. Quando a pessoa tem o temor, o respeito pela palavra de Deus, ela não erra. Vem a tentação, vem o inimigo, vem a emboscada de Satanás, mas ela tem a palavra. A palavra gera dentro dela
um temor, que ela diz, não, eu não vou cair na tentação do inimigo. Não, eu não vou roubar, não, eu não vou mentir, não, eu não vou fazer isso aí, não, eu não vou isso, eu não vou aquilo outro. Por que você não vai fazer? Porque eu tenho a palavra, eu tenho temor pela palavra. Como nós vencemos o pecado? Estando na palavra. Diga amém, Jesus. Deu para entender sim ou não? Então, o primeiro sinal de um suicídio espiritual é deixar de ler a Bíblia. Se você não tem lido a Bíblia, se você não tem se alimentado dela, Jesus está te ressuscitando hoje para você se manter firme. Ô pastor, eu estava deixando de ler, então comece a ler. Pastor, eu não tinha esse hábito. Irmão, não dá para ler de manhã? Lê antes de você deitar, mas pelo menos você lê a Bíblia. É tão fácil, como eu falei, no seu horário de almoço. Ah, pastor, o horário de almoço eu quero descansar. Tá, beleza, mas descansa ali 10 minutinhos, mas pega ali uns minutinhos, lê a Bíblia, lê a palavra, baixa a Bíblia no seu celular. Deus, eu vou ler uma palavra aqui hoje e tudo mais. É através da oração, através da palavra, que Deus ele se revela a você. Diga amém, Jesus? Leia a Bíblia. Segundo sinal de um suicídio espiritual, põe aí para mim. Segundo sinal é parar do que, pessoal? De orar. Segundo sinal de um suicídio espiritual é quando a pessoa, meus irmãos, ela perde o desejo, o prazer de orar, já não gosta mais de orar. Se você parar para analisar, lembra da sua conversão, lembra do início da sua caminhada com Deus. Ah, pastor, eu orava tanto, eu orava às vezes 1 hora, eu orava 20 minutos, eu orava 50 minutos, eu orava 2 horas, eu orava todo dia, eu orava de manhã, orava à noite. Pastor, eu tinha um prazer de orar. Perdeu o prazer? Por quê? Aí eu vou explicar o porquê. Porque não é todo dia que você está pronto para orar. Não é todo dia que você está animado para orar. Não sei se dá para você me entender. Não estou dizendo que é para você não orar, não. Estou dizendo que não é todo dia que você acorda disposto para orar. Vou dar um outro exemplo aqui, uma comparação. Todo dia você tem que levantar para trabalhar. Sim ou não, pessoal? É todo dia que você acorda disposto para ir trabalhar? Tem dia que você fala assim, não queria, por mim eu ficaria aqui na cama, aqui mais um pouquinho. Mas você sabe que você tem um compromisso, você não pode falhar. Então, querendo ou não, você tem que levantar e trabalhar. É todo dia que a gente tem prazer de orar? Não, não é. Mas eu preciso orar. Com prazer ou não, gostando ou não, querendo ou não, eu tenho que orar. Por quê? Porque Jesus explica o porquê. Em Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesus ele nos dá um ensinamento. Lucas 18, 1. Quem achou, diga amém? Diz assim, Jesus contou uma parábola sobre o dever. Esse dever, meus irmãos, eu não vou colocar como obrigação, porque senão a pessoa, eu sou obrigado a fazer. E ninguém, meus irmãos, que faz alguma coisa obrigado, faz com vontade. Ninguém que faz uma coisa obrigado ou obrigatoriamente, ele faz com alegria. Então não vou colocar aqui que oração é obrigado, mas vamos trocar essa palavra de dever como responsabilidade. Beleza? Então diz assim, contou uma parábola sobre a responsabilidade, porque a gente sabe que responsabilidade é um compromisso, você tem que ter. Qual é a responsabilidade, pessoal? De orar. Aí agora vem um detalhe. Orar quando? Sempre que der. Sempre sobrar um tempo. Ou sempre quando o negócio ficar feio para o meu lado, aí eu oro. Ou sempre quando eu estiver desanimado, aí eu oro. A Bíblia fala sempre. E esse sempre vai incluir dia bom, dia ruim, dia que você está disposto, dia que você está cansado, dia que você está animado, dia que você está para baixo. É sempre. Aí lembra que eu falei da Bíblia? Você pega 5 minutos para ler a Bíblia. Aproveita os outros 5 minutos, faz uma oração. Faz uma oração. Todo dia, 10 minutos. 5 minutos eu vou ler a palavra. Os outros 5 eu vou aplicar em oração. Eu sempre falo que oração, o tempo de oração é igual caminhada. Já fez caminhada? Aí você vai falar assim, eu vou fazer uma caminhada. Que nem eu estou querendo voltar para fazer a caminhada de novo. Faz tempo que eu não faço caminhada. Mas agora, para voltar a fazer a caminhada, eu não posso, meus irmãos, voltar a fazer da última vez que eu parei. Eu estava fazendo 7 quilômetros. Então se eu começar amanhã a fazer, eu não vou fazer 7 quilômetros. Por quê? Porque eu já preparei, meu corpo já não está preparado mais para isso. Então o que eu preciso fazer? Eu vou caminhar 1 quilômetro.
Aí só 1 quilômetro, eu tenho que começar devagar. Aí depois, 1,5 quilômetros, 2, 3, 4, 4,5. Aí vai aumentando, daqui a pouco eu estou no 7, 8. Tem gente que corre aí, que faz caminhada de 10, 15 quilômetros por dia. Mas agora entenda, quando nós estamos acostumados a sempre fazer aquilo, você já está no ritmo e você não para. No dia que você parar, você vai sentir. Eu senti quando eu parei de fazer caminhada, eu senti. A mesma coisa é a oração. Você não precisa orar 1 hora direto. Ora 5 minutinhos. Mas depois de 5 você passa para 10. De 10 minutos você passa para 20. Aí você dobra, de 20 você passa para 40. Aí você fala, não, hoje eu vou orar 1 hora. Daqui a pouco, meus irmãos, 1 hora para você vai ser pouco. Daqui a pouco 1 hora para você, você vai falar, mas já deu 1 hora, mas nem falei tudo que eu tinha que falar com Deus, porque você já acostumou o teu espírito a falar com Deus. Irmãos, a oração é o que nos mantém em sintonia com Deus. A oração é uma via de mão dupla. Eu falo com Deus, Deus me ouve. Deus fala e eu ouço a Deus. E como é que a gente fala com Deus? Através da oração. A oração é um diálogo, é uma conversa. Não é petição. Petição é quando a gente está pedindo algo. Agora, oração é quando você está conversando, dialogando com Deus, entrando na presença de Deus. Deus, fala comigo. Deus, eu quero ouvir a sua voz. Deus, eu quero que o Senhor ouça a minha voz. Aí você coloca diante de Deus. Jesus está falando, o nosso dever, a nossa responsabilidade é a gente orar sempre. É orar sempre, todos os dias, é ter o prazer, a alegria. Ai, pastor, não gosto de orar. Ai, pastor, não gosto, é chato orar isso e aquilo outro. Você está morrendo, meu irmão. Você está morrendo, minha irmã. Você está perdendo o prazer, a vontade. Sinal de que você vai cometer um suicídio espiritual. E aí, ele diz, orar sempre e nunca, jamais desfalecer. Jamais parar de orar. Não importa o que aconteça, jamais deixe de orar. Não deixe de orar, meu irmão. Você tem que orar. Pastor, mas eu não estou alegre. Pastor, eu não estou feliz. Não estou animado, não estou apto, não estou isso, não estou aquilo outro. Deixa eu falar uma coisa que aconteceu comigo. Há muito tempo atrás, eu estava meio aflito, sem saber o porquê. Coração aflito, coração apertado, aquela angústia, aquela tristeza, aquele sentimento que não dá para explicar. Sabe que parece que tem alguma coisa que vai acontecer, parece que é um pressentimento, você tem que alguma coisa ruim vai acontecer, aí você fica coração apertado, coração fechado. Eu fui orando, Jesus, o que é? Mostra para mim, Jesus, o que é? O coração aflito, até que eu falei, Deus, eu não sei, eu vou ler a Bíblia. Aí eu abri a Bíblia, abri em Tiago, capítulo 5, versículo 13, põe aí para mim. Abri em Tiago, mas foi assim, Deus, fala comigo. Aí abri Tiago, capítulo 5, versículo 13, que diz assim, está alguém entre vós aflito? Qual é a resposta, pessoal? Deus ele foi assim direto. Deus, eu estou aflito, Deus, não sei o que eu faço, Deus isso, Deus, estou preocupado, não sei o que é, Deus, fala comigo. Aí Deus falou, que se você pedir uma palavra para Ele vai te dar uma palavra. Aí qual foi a palavra? Você está aflito? Vai orar. Olha Deus falando, vai orar. Eu falei, aí entrei na presença de Deus e comecei a orar. E amarra daqui, amarra dali, expulsa daqui, vem dali, e vai. Daqui a pouco terminei a oração, parece que tinha tirado, arrancado de mim assim, aquele negócio. Sumiu, a aflição foi embora, a tristeza foi embora, todo o sentimento que eu estava sentindo foi embora. Então a questão é, você está aflito, está angustiado, está triste, está amargurado, está com raiva. Pastor, que raiva lá do meu patrão, que raiva do meu encarregado, que raiva do não sei do que, e não sei o que mais. Você está assim? A Bíblia fala, tem uma coisa que você pode fazer que vai resolver o seu problema. O que é? Oração. Vai orar que resolve. Vai orar que tudo melhora. Você tem que aprender a orar, falar com Deus. Jesus falou, é o nosso dever, todos os dias, você tem que ter o prazer de falar com Deus. Tem gente que fala com o mundo todo, mas não fala com Deus. Aí fala no grupo da família, já acorda já no zap da família, né? Aquele 1000 mensagens do grupo da família lá, já viu? Bom dia, good morning, não sei o que mais, não sei o que, é um meme, é um café, é o meme do pão, é a foto do café, aí não sei o que, é bom dia, aí a imagem do Jesus Cristo. Meu Deus do céu,
o celular fica carregado no zap da família. Aí ela fala com todo mundo, e aí, beleza, e não sei o que, e tal. Fala com todo mundo. Mas ela não fala com Deus. Ela fala com todo mundo, mas não fala com Deus. Por que você não fala com Deus? Porque não é prazeroso falar com Deus? Não é gostoso falar com Deus? Não é bom falar com o Senhor? Jesus fala que é a nossa obrigação, irmãos, nosso dever, nossa responsabilidade, orar sem desfalecer. Mas não, sem desfalecer. Mas sem parar. Sem desculpas. Você tem que orar. Uma outra coisa. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Por que eu preciso orar? Como eu falei, a oração ela nos coloca em sintonia com Deus. É o liga você com Deus. Você quer que Deus te responda? Você quer falar com Deus? Tudo através da oração, irmãos. Não adianta você querer invocar a Deus de qualquer outra forma, a não ser oração. Você só se invoca através da oração. Aí diz assim, Filipenses 4,6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pelo que agora que ele fala aí? Pela oração e súplicas, com ação de graças. Aí ele está dizendo aqui, você quer que Deus ele atenda as suas orações? Eu quero. Então você tem que apresentar diante dele as suas orações. Ainda que Deus ele sabe tudo que nós vamos pedir, até mesmo antes de nós, a gente nem sabe ainda o que a gente vai pedir, mas Deus já sabe, Deus sabe tudo, já sabe o que a gente vai pedir, Ele sabe. Ainda que Deus ele sabe de tudo, Ele quer que nós abrimos a nossa boca, Ele quer ouvir da nossa boca, Ele quer ouvir as nossas palavras, Ele quer que nós apresentemos diante dEle as nossas petições. Deus, eu estou aqui diante do Senhor, a minha causa é essa, o meu problema é esse, a minha situação é essa, me ajude, me esforce, me dê uma palavra, e isso, Ele quer ouvir de você. A Bíblia fala, todas as nossas petições, para ser conhecidas diante de Deus, tem que ser por intermédio da oração e das súplicas, com ação de graça. Aí o 7 ele termina dizendo ainda, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você quer falar com Deus para você ter paz no coração? Quantas vezes você chega na igreja aflito, aí você ora, aí como é que você sai? Estou saindo daqui em paz. Por quê? Porque você falou tudo que tinha para falar com Deus. Porque você falou com Deus, você sentiu que Deus te ouviu, você sentiu que Deus falou com você, através da oração, você expurgou diante do Senhor, você vomitou diante de Deus, a sua vida. Deus, estou amargurado, chateado, isso e aquilo outro. Aí o que Deus faz? A Bíblia fala aqui, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Aí vem sobre você aquela paz. Essa paz é a sensação, aquela paz é a confirmação de que Deus ouviu a sua oração. Você pode perceber que quando você ora, e depois da oração você sente paz, é porque sua oração foi ouvida. Amém, pessoal? Que quando você faz uma oração e você sente paz, pastor, olha, eu senti uma paz tão grande depois da oração, é porque Deus ouviu as suas súplicas. É porque Deus ouviu as suas orações. É porque já chegou diante de Deus. Deus já fez conhecida as suas orações, as suas petições. Agora fique em paz que Deus está fazendo a obra em nome de Jesus. É necessário, meus irmãos, a gente orar. Se você perdeu esse prazer de orar, de falar com Deus, de se colocar diante de Deus, volte. Toda quinta-feira aqui na igreja nós temos a intercessão, durante todo o dia, das 8 da manhã até as 7 da noite. Todas as pessoas que quiserem vir aqui, é a quinta-feira da intercessão, não importa a hora. Você chegou aqui, senta na cadeira, ora, faz a sua oração, volta para casa. Não precisa ser necessariamente dentro da igreja. Você pode orar em casa, orar no carro, orar no trabalho, orar no mercado, você pode orar na rua. Tem gente que vai achar que você é doido, mas você vai falando assim, Deus vai abençoando em nome de Jesus. Tem gente que vai pensar que você é doido, mas não, você está falando com Deus. Você vai orando. Mas como eu falei, fala com todos
mas não falo com o principal, que é Deus. Você está morrendo espiritualmente. Deus não quer que você morra espiritualmente. Amém? E eu vou passar para vocês agora o terceiro, aliás, sinal de quem está morrendo espiritualmente, que é parar de louvar. Tem gente, meus irmãos, que já perdeu esse prazer de louvar há muito tempo. Ela já não tem mais prazer de louvar, já não tem mais gosto, alegria para louvar a Deus. E eu não falo nem só de música, de louvor, mas louvar a Deus é engrandecer a Deus, enaltecer ao Senhor. É quando você diz: Deus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo outro. Isso você está louvando a Deus, você está exaltando ao nome do Senhor. Mas tem pessoas, meus irmãos, que, como eu falei, já perdeu o prazer. Tem gente que dentro da igreja, entenda que eu não estou jogando direto para ninguém, tá, irmãos? Estou falando para todo mundo em nome de Jesus. Mas entenda assim, tem gente que já perdeu o prazer e não gosta. Tem gente que fala assim: eu já chego na hora da palavra porque eu não gosto do louvor. Eu não gosto, não, esse negócio do louvor, de música, de cantar, de levantar a mão. Só que daí eu fico pensando assim: a pessoa não gosta de levantar a mão, não gosta de aplaudir, não gosta de dar glória a Deus. Aí a pergunta que eu faço é: você quer fazer o que no céu, criatura? O que você quer fazer no céu? Se no céu é 24 horas louvor, adoração, cantar, louvar, pular, lá não tem preguiça, não tem tempo para descansar. Lá, meus irmãos, a Bíblia fala que nós louvaremos com os anjos de Deus. Os anjos adorarão o Senhor e nós estaremos lá no meio adorando também, glorificando a Deus. Aí você fala: pessoa, vem para a igreja. A pessoa vem, levanta a mão. Parece que está com a mão mirrada assim. Mas levanta a mão, irmãos. Ixi. E dá glória a Deus. Aí vai. E fica parado. E o louvor. E Deus se movendo. E Deus no meio do louvor. E a pessoa viajando na maionese, boiando, né? Indo. Você está fazendo o quê? Pastor, que eu não gosto. Deixou de louvar? Não gosta de louvar? Você morreu espiritualmente. Hoje eu falei até, tem gente que ela tem o prazer de ouvir músicas, outras músicas, mas não louvor. Aí o irmão falou assim: pastor, esse dia lá na minha casa, lá coloquei um funk lá na minha casa, lá liguei o som, coloquei o funk lá na minha casa. Não é que a polícia abaixou lá na minha casa lá? Foi mesmo, irmão? Pastor, eu sei que eu estou errado, pastor, colocando um funk lá, que não sei o que mais. Aí coloquei um funk lá nas alturas, a polícia parou lá, olhou para ele e falou assim: que bonito, hein? Um senhor dessa idade aí, com som atrapalhando e não sei o que. Ele falou: pastor, eu fiquei tão envergonhado. Fiquei tão envergonhado. Mas se estivesse louvando a Deus, seria melhor? Não precisa colocar no último não, mas coloca lá, meus irmãos, que dê para você louvar. Em tudo louve a Deus, em todo tempo louve ao Senhor. A Bíblia fala no livro de Salmos: todo ser que respira, o que deve fazer? Louva a Deus, meu irmão. As coisas estão bem? Tá, pastor? Então cante. Mas não tá, pastor. O que eu faço? Cante. Voltando para Pedro, que eu estava citando para vocês lá, põe em primeiro de Pedro de novo, Pedro 5. Eu falei para você, a Bíblia fala, né? Quem está aflito, ore. Mas olha o que diz agora, continuando o versículo, põe aí, 5:13. Ele diz assim, não é isso não. O que eu li aquela hora? Tiago, sai daqui, Pedro, some, outro dia você volta. É Tiago 5:13. Então diz assim, está alguém entre vós aflito? O que ele manda fazer? Você já entendeu o que você tem que fazer, né? O que nós temos que fazer, pessoal? Orar. Aí ele continua o versículo. Está alguém contente? O que você faz? Aí você canta louvor. Pastor, fizeram um pix na minha conta. Canta mesmo, irmão, canta louvor, canta, adore a Deus. Mas aí você fala assim: pastor, o banco ligou para mim, pastor, e aí que a conta está no vermelho. Aí você canta também: obrigado, Jesus. Obrigado, você está agradecendo. Não, obrigado, porque Deus já deu a resposta, Deus já deu a vitória, Deus já me abençoou, em nome de Jesus, e isso e aquilo outro. Em todo tempo nós temos que aprender a louvar a Deus, porque no dia que você descobrir que existe poder no louvor, você nunca mais vai parar de louvar. Quando você entender que há poder na hora do louvor, meus irmãos, todos os dias você vai querer louvar a Deus.
A própria Bíblia nos ensina: Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio dos louvores. Eu lá em casa, meus irmãos, quando eu sou forçado, obrigado a lavar a louça, a minha esposa chama para eu lavar a louça, aí eu vou, com alegria. Aí eu vou lavar a louça, né? Ela pede para lavar a louça, ela não pede, ela manda, lava a louça. Aí eu obedeço, né? Obedece quem tem juízo. Aí eu vou e lavo a louça. Aí o que eu faço? Eu ponho um louvor. Põe lá música gospel, coletânea de música, ou põe, sei lá, algum artista, alguém que você conhece, algum cantor que você conhece, põe lá para ouvir. Às vezes eu ponho pregação para ouvir. Aí a pessoa às vezes já está derrubada, já está triste. Você já viu uma pessoa triste? Já viu uma pessoa triste? Aí ela vai ouvir uma música. Uma pessoa, um exemplo, tá? A pessoa termina um relacionamento. Pronto. Aí ela vai ouvir as músicas. Aí ela põe lá a música Chitãozinho Chororó. Aí põe a música Zezé de Camargo, Luciano, ou qualquer outra música. Aí a pessoa, deixa eu ouvir uma música aqui. Aí está lá que a pessoa apanhou, que a pessoa não é mais feliz. Aí começa a chorar. Essa música vai te levantar? Eu lembro que eu estava lá na sede em São Paulo. O meu quarto ficava bem assim, a janela ficava bem de frente de um bar. 3, 4 horas da manhã. 3, 4 horas da manhã. Os bêbados lá, tudo chorando. Aí tocando a música: você é o morango aqui no Nordeste. Eu falei, nossa. Eu falei, desde quando isso aí vai ajudar alguém, irmãos? Se tem uma coisa que vai te ajudar, é o louvor. Se você está contente, louve a Deus. Mas se você não está, louve a Deus também. Sabe por quê? Porque há poder no louvor. Quando Saul estava perturbado pelos demônios, quem que chamaram, meus irmãos? O exorcista? Não, chamaram Davi. Para quê? Para impor as mãos e orar. Não, Davi não fez isso. Davi começou a louvar. Nisso que ele começou a louvar, os espíritos imundos saíram. O Saul foi liberto. Por quê? Porque ele começou a louvar. Quando nós louvamos, Deus cura. No louvor há poder de cura. O louvor há poder de restauração. O louvor, meus irmãos, tem poder para nos fazer desviar de todo mal. O louvor faz os inimigos baterem retirada diante de nós, porque Deus habita no meio dos louvores. Então, se você não tem prazer de louvar, não gosta de louvar, então você já morreu espiritualmente. O que ele fala sobre o louvor? Segundo Crônicas 20, versículo 22. Você tem que entender que o louvor, ele renova as nossas forças. Então, todas as vezes que você se sentir assim, desanimado, para baixo, começa a louvar. É a louvar, tá, pessoal? Não é cantar música do mundo, não. É louvar a Deus. É você cantar. Paulo e Silas, depois você abre lá Atos 16. Paulo e Silas estavam na prisão. Foram chicoteados, maltratados, estavam na prisão, num frio tremendo. Aí perto da meia-noite, a Bíblia diz bem assim, ó. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. O que eles faziam, pessoal? Cantavam hinos, louvavam a Deus. Naquela situação. Aí a Bíblia fala assim, que quando eles louvavam, o que Deus fez? De repente Deus enviou um terremoto que abriu todas as cadeias e fez a prisão de todos se abrirem. Você entende agora o poder que há no louvor? Quando você louva, Deus entra em ação. Quando você louva, Deus ele entra, meus irmãos, na jogada. Quando você louva, Deus se faz presente. E se Deus se faz presente, Deus não perde a batalha. E foi o que aconteceu aqui nessa batalha. Uma batalha que o povo de Deus estava diante dos seus inimigos. Só que Deus falou para eles assim, para o povo de Deus: vocês não vão lutar contra esses inimigos. Porque essa batalha não é de vocês, essa batalha é minha, Deus falou. Essa batalha é minha, vocês não vão fazer nada. A única coisa que vocês vão fazer é que amanhã de manhã vocês vão descer pelo vale. Ao descer do vale, vocês vão observar que o inimigo vai estar diante de vocês. E agora? Vocês vão fazer nada. Vocês só vão começar a louvar na hora que tiver que louvar. Aí não deu outro. Ao tempo em que começaram com júbilo, segundo Crônicas 20, 22. Ao tempo que eles começaram com alegria, com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas todos os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir,
vieram contra Judá e foram desbaratados. Então olha aqui para mim, ó, o povo de Deus diante dos seus inimigos, que vieram atacá-los. Mas Deus falou, não lutem, porque essa batalha é minha. Mas o que a gente vai fazer, Senhor? Vocês vão só louvar, com alegria, louvem. Aí começaram a louvar, a cantar, os inimigos não entenderam nada. Começaram a cantar, começaram com júbilo, o Senhor, com alegria, e louvava a Deus. De repente, Deus entrou na batalha. A Bíblia fala que ele pôs emboscadas contra os seus inimigos, que o inimigo começou a matar o outro. Um começou a matar o outro, enfiar a faca no outro, enfiar a espada no outro. Um foi matando o outro e desbaratou todos os seus inimigos. Quando os inimigos viram, já não tinha mais ninguém de pé, estava todo mundo desarmado. Os que restaram, os que viveram, tiveram que bater, meus irmãos, em retirada, sumiram, foram embora. E o que o povo de Deus fez? Só louvou. Começa a louvar, que no louvor o inimigo vai embora. O inimigo não consegue resistir ao louvor. O inimigo não consegue, meus irmãos, resistir. Quantas vezes, já aconteceu muitas vezes, quantas vezes eu aqui cantando, acho que aqui aconteceu isso, que eu estava cantando aqui, foi, se não me engano, foi numa quarta-feira, vocês os obreiros vão se lembrar, eu estava cantando, aqui cantando, abrindo um culto, manifestou um demônio no meio do culto. Não sei se alguém estava aqui, uma quarta-feira à noite, você lembra, né, Adriano? Estava aqui cantando, daqui a pouco só não sei o que, as cadeiras, os obreiros, tudo em cima lá, demônio, sabe por quê? Porque demônio não resiste o louvor. Então quando o inimigo ele te ameaça com um problema, ele quer que você se cale. Mas quando você começa a louvar a Deus, já deu tudo certo. Mas não deu, pastor. Já deu tudo certo, porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Aí pastor, o diabo está fazendo de tudo para não dar, mas vai dar. Você está confessando, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, amém? Aí você vai cantando. Na hora que você começar a cantar, na hora que você começar, meus irmãos, a colocar a sua voz para fora, a louvar a Deus, aí você vai ver, o inimigo não vai resistir. O diabo vai bater em retirada, vai sair da sua vida e nunca mais voltar em nome de Jesus, amém? Mas ó, louvor, é louvor, tá? Aí fica lá, pastor, estou aflito, vou cantar então. Solo mai lovi ma Johnny. Só o Instagram, quem conhece o Instagram sabe o que eu estou dizendo. Irmãos, louvor a Deus é aquilo que vai fazer o inimigo bater em retirada. Ainda em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13, a gente vai terminar aqui, tá? 2 Crônicas 5, 13. A Bíblia diz assim, ó: e quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom, e é até nos dias de hoje, louvar a Deus, porque a sua benignidade durava para sempre. Então, olha o que aconteceu na hora do louvor: a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar. Eles não conseguiam nem ficar de pé para ministrar. Por quê? Porque a glória, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Diga amém, pessoal? A Bíblia fala que o povo simplesmente pegaram os instrumentos, vamos louvar a Deus, e começaram a louvar a Deus numa só voz, num só propósito. Vamos louvar a Deus, vamos engrandecer ao Senhor, vamos bendizer ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, porque Deus é maravilhoso. Então vamos louvar a Deus, e começaram a louvar. Não é que uma nuvem de glória desceu naquele lugar? Aquela nuvem de glória tomou conta daquele povo, e era tanta glória que tinha naquela casa, que a Bíblia fala que nem os sacerdotes conseguiam se manter de pé, de tanta glória que tinha naquele lugar. Diga amém, Jesus. É assim que acontece quando nós nos colocamos à disposição de Deus para louvar ao Senhor. Então, esses são os 3 primeiros sinais dos 10
que nós comentamos aqui, esses são os 3, meus irmãos, sinais de um suicídio espiritual. Primeiro, deixar de ler a Bíblia. Segundo, deixar de orar. E terceiro, deixar de louvar. Jamais deixe de ler a Bíblia. Jamais deixe de orar. E jamais deixe de louvar. Diga amém, pessoal? Se você diz assim, pastor, um desses sinais aí, ou 2 desses sinais, ou até os 3 sinais que o senhor comentou hoje, eram sinais que estavam acontecendo na minha vida. Mas entenda, essa palavra não veio para te julgar, ela veio para te salvar, ela veio para te ressuscitar. Se você estava morto espiritualmente, pastor, eu estava morto, porque eu não estava lendo a Bíblia, não estava orando, não estava louvando. Hoje Jesus está te colocando de pé, como falou com o irmão aqui à tarde. O irmão falou, pastor, hoje essa palavra falou comigo. Ele falou, pastor, o senhor pode contar, eu vou estar aqui na igreja, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou louvar, a minha vida vai mudar em nome de Jesus. Uma pessoa que ela entendeu a palavra. Espero que você tenha entendido essa palavra hoje também, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus, que Ele merece.